Oi, pra você que tá vendo esse vídeo, quero apresentar primeiro, meu nome é Gabriel Caetano. Eu tenho esse canal no YouTube aqui, porque eu preciso de um canal no YouTube para poder usar o YouTube, claramente. Mas eu queria começar a fazer uns vídeos parecido com o do Barolo, parecido com o 14º, que eles fazem alguns comentários, enfim, depois dos jogos do Corinthians, no caso do 14º, e do Barolo, no caso do São Paulo. Tá, e hoje eu tô aqui pra falar do jogo que acabou de acabar, faz 10 minutos que acabou o jogo, Corinthians e Fortaleza, semifinal da Sul-Americana. O Corinthians está eliminado, novidade. Eu quero começar falando primeiro do jogo de hoje. Quem assistiu o jogo sabe que o mínimo que a gente esperava era isso aí, era o Fortaleza vir pra cima, era o Fortaleza com muito mais posse de bola, jogando dentro do Castelão com a torcida. A gente sabia da importância que era esse jogo pro Fortaleza, assim como pro Corinthians também, mas a gente também sabia que o Fortaleza é um time muito melhor montado pelo Vojvoda, que faz um baita de um trabalho no Fortaleza há muito tempo. E aconteceu o que já era de se esperar. É um time muito apático, que é o Corinthians, não tem o estilo de jogo, isso não vou nem dizer de Luxemburgo, mas desde de Lázaro no começo do ano com o Corinthians. E do outro lado tem um time muito bem montado, um time com muito mais gana de vencer, um time que quer classificar, que é o Fortaleza jogando dentro da sua casa, jogadores muito mais disponíveis para jogo, jogadores com mais vontade. E claro, tem que dizer aqui que é muito bem merecido a vitória do Fortaleza, a classificação na final pro Fortaleza na Sul-Americana, que tem feito um grande trabalho desde quando caiu da Série C e subiu, enfim. Falando do Corinthians, o time do Corinthians é isso aí, mano. Desde o começo do ano a gente já esperava isso. A gente foi passando de fase em Copa do Brasil, em Sul-Americana, enfim, mas a gente já sabia que o elenco do Corinthians não era qualificado, vamos dizer assim. Tem peças boas, não vou também chegar aqui e falar pra vocês que é uma mentira que eu acho, porque eu acho que tem jogadores bons, isso é fato. Jogadores de qualidade a gente tem. Jogadores acima, muito acima de uma idade, né? A zaga do Corinthians não preciso nem contar. Fagner, Cássio, Fábio Santos, Gil, enfim, um monte de jogadores. Tem o Renato Augusto, que querendo ou não, é um cara diferente, mas é um cara que já não aguenta tantos os jogos. Não tô aqui pra criticar o Renato Augusto, longe disso, é um dos poucos jogadores desse ano que fizeram a diferença no time do Corinthians. Mas o time do Corinthians é um time que a gente já espera isso aí desde o início. E isso, desde o início que eu digo, é desde a gestão do Duílio. Então agora, não adianta a gente vir aqui, final do ano, jogar a culpa pro Lucha. Ah, o Lucha é o culpado. Ah, o Lucha é o culpado porque não montou, porque falou que queria levar de 1-0 do São Paulo em casa. Mas assim, quem colocou o Lucha lá? Quem colocou o Silvinho? Quem colocou o Mancini? Quem colocou o Lázaro? E da mesma forma, você pega um treinador e você joga numa cova de leões. Porque você não dá um preparo pro treinador, você simplesmente chega no treinador e fala assim, olha, eu tenho um time, vem treinar, entendeu? Então assim, como que eu vou culpar, por exemplo, o Luxemburgo, o Mano Menezes, um Silvinho, um Mancini, um Lázaro que passou? Porque você não tem um preparo para isso. Então você perde o Roger Guedes na metade do ano, num campeonato muito disputado contra o São Paulo, e a diretoria não vai atrás de ninguém. A diretoria não tá preocupada com isso. A diretoria tá preocupada, e o Duílio, por exemplo, tá preocupado no ano que vem que ele vai sair fora. Então ele faz o quê? Vou trazer o Mano Menezes agora. Vamos mandar o Lucha embora. A torcida quer que o Lucha vá embora, vamos mandar o Lucha embora. Vou trazer o Mano Menezes. Então assim, vou culpar jogadores individuais? Cara, também dá. É difícil, mas dá. Falhas constantes do Fagner desde o começo do ano. Eu acho o Fagner um baita de um lateral, tá? Isso é fato. O Fagner é um baita de um lateral, grande lateral. Mas não vou dizer que já deu tempo, porque eu não gosto dessa frase, porque tem muito jogador velho que joga muita bola, né? Então não acho que seja isso. Mas assim, não tá mais rendendo como tava rendendo antes. O próprio Gil é um jogador que faz jogos muito bons e outros jogos muito ruins. O Lucas Veríssimo, coitado, chegou na zaga do Corinthians, tentou ajeitar, mas nesse bololô todo de não sabe quem é quem, não sabe o que fazer com a zaga, fica perdido. Fábio Santos, então, muito obrigado por tudo que você fez, Fábio Santos, mas já deu, cara, já deu. Assim, é pra preservar até a sua história no Corinthians, assim como o Tite fez. O Tite não veio pro Corinthians, não é porque o Tite não ama o Corinthians, não é porque... Mas o Tite vai fazer o que no Corinthians? É muito mais fácil o Tite se queimar vindo pro Corinthians, porque, por exemplo, se o Tite perde hoje na Sul-Americana, iam cair matando em cima do Tite.
E ano que vem vai criar uma baita de uma expectativa. Aí o Tite voltou pro Corinthians, ai não sei o que, não sei o que, e não vai ganhar nada. Vão falar o quê? Mas esse Tite, por que o Tite voltou então? Então assim, culpar treinador, culpar jogador, claro, eles que entram em campo, né? O treinador monta e os jogadores entram em campo. Claro que eles têm a culpa deles, isso é fato. Todos os jogadores do Corinthians tiveram alguma fase ruim esse ano, sem mais nem menos. Mas isso começa tudo desde lá de cima, de uma gestão que é muito má gerida desde muito tempo, Então, por exemplo, quando você tem o Duílio, que sabe, alguns momentos acerta em, às vezes, diminuir a dívida do Corinthians, mas ele erra em contratações. Ele acerta trazendo o Roger Guedes, mas ele erra depois perdendo o Roger Guedes e não trazendo ninguém. Então, assim, e quando eu digo Duílio, não é só a pessoa do Duílio, é toda a gestão que faz o Corinthians. Então, Alessandro, todo mundo que tá junto com ele, que vê que o Corinthians não tá bem. E, sendo bem sincero, falar pra torcida corintiana, assim, vocês esperavam muito mais do que aconteceu esse ano? Porque, assim, o Corinthians era isso aí, perdendo pro Ituano, assim, pelo menos nem chegando, nem passando do Ituano, perderia pro São Paulo, pro Palmeiras, enfim, poderia até perder pro Água Santa, que foi o vice, no caso. Mas assim, vocês esperavam muito do Corinthians? A Libertadores foi pífia. Era de se esperar isso, entendeu? Faz um Campeonato Brasileiro também aos trancos e barrancos, porque você olha o time do Corinthians, você vê que não tem você não entende o estilo de jogo do Corinthians. Você não entende. E é o que eu falei, isso desde o começo do ano, com o Lázaro, com o Silvinho não, né? Silvinho já passou. Mas com o Luxemburgo, mas agora com o Mano, que coitado, tem um jogo também, né? Vamos ter calma. Mas o Corinthians não tem um estilo de jogo. A bola chega pro Corinthians, o Corinthians leva uma pressão, o Cássio defende, o Cássio joga no Fagner, o Fagner estoura pra frente pra tentar o Rojas, pra tentar o Wesley, pra tentar o Pedro, quem for que seja. O time adversário recupera a bola no meio campo, porque o Maicon não consegue mais marcar, aí tem que fazer o Moscardo ficar correndo pra lá e pra cá igual um doido. O Renato Augusto também não consegue mais voltar, e a gente sofre essa pressão, e sofre pressão de todos os times. Então você vê que não é uma coisa que tá errada no Corinthians só naquele jogo, no jogo de hoje. O Corinthians sofre pressão pro Curitiba, pro América, que são os últimos, sofre pressão pro Botafogo, sofre pressão pro Bragantino, pro Palmeiras, pro São Paulo, pro Santos. Então, para todos os times, o Corinthians sofre essa pressão. Ah, mas ganhou um jogo do Botafogo. Mas assim, mesmo ganhando, você sabe que não estava jogando bem. Até quando venceu o São Paulo na primeiro jogo da Copa do Brasil. Ganhou porque você tinha um jogador que chamava Renato Augusto, que é um cara diferente. É por isso. E foram 2 bolas que o Corinthians achou, vamos dizer assim, e conseguiu fazer o gol. Mas o São Paulo foi melhor nos 2 jogos. No segundo jogo, inclusive, o São Paulo amassou o Corinthians. O São Paulo não fez 5 gols no primeiro tempo porque o Cássio salvou. Então, assim, esse jogo de hoje retrata bastante o que foi o Corinthians desde o começo do ano, tá? E eu sou muito contra essa coisa de, manda embora, porque eu acho que a vida não é FIFA. A vida não é FIFA, não é simplesmente pegou o cara e manda embora, como querem fazer, por exemplo, pro Rojas agora. Todo mundo sabe da qualidade do Rojas, todo mundo sabe, ele é um dos melhores, talvez o melhor meia do campeonato argentino. Você vem pro Corinthians, tá tudo bagunçado, é igual você troca uma empresa, você tá numa empresa e você sai da empresa pelos seus motivos. Você vai pra uma outra empresa que a empresa é bagunçada. Como que você sozinho, você vai modificar tudo aquilo, sendo que seu chefe lá em cima não ajuda os seus companheiros ao lado a mudar essa empresa? Então assim, eu peço até pra torcida do Corinthians ter calma com o Rojas, entendeu? Porque assim, vai queimar mais um jogador. Como o torcedor do Corinthians gosta muito de queimar jogador. Eu não vou ficar aqui citando quem tem que ir embora, Os jogadores do Corinthians sabem que já deu o tempo dele. Então, por exemplo, Fagner, o Gil, o Fábio Santos, o Maicon, o Romero não era nem pra ter vindo, entendeu? Então, tantos outros jogadores que estão aí pelo Corinthians que sabem que já deu o tempo dele. Só que eu também falo, eu sei que muita torcida corintiana quer ouvir isso, tá? Tem que mandar embora, mas vai trazer quem? Porque você vai entrar, o que acontecia muito em 2019 com o Corinthians, principalmente com o Andrés, que era o quê? Trazer jogador. Quem lembra do time do Corinthians de 2020? Era Jonathan Cafu, era Léo Natel. Trouxe o Mosquito, que ainda o Mosquito apareceu no segundo semestre ali e tudo mais. Mas eram jogadores que você não sabia o que fazer com aqueles jogadores, você não sabia de onde vinham, por que vieram. Então, assim, o que eu falo pra torcida do Corinthians é assim, tenham calma
Porque assim, vocês vão morrer do coração. Não tem o que a gente fazer. Agora é esperar o ano que vem, é esperar as eleições, é ver se vai ser o Augusto Melo, se vai ser o André Negão, os diretores do Corinthians, e torcer para que ano que vem seja melhor. E é o que eu digo, ter calma, porque a vida não é FIFA, não é amanhã que você vai mandar o Fábio Santos embora, o Gil embora, o Fagner embora, o Maicon embora, o Romero embora, o Renato Augusto embora, para quem quer, eu sou contra essa ideia, o Juliano embora, o Cantígio embora, quem você quiser embora, esperando que venham contratações, porque assim, não vai vir, tá? Não vai vir. Se você acha que tá ruim hoje, e tá ruim hoje, ano que vem a questão é piorar. A questão é piorar, porque é o famoso se ficar o bicho pega e se correr o bicho come. Porque não vão vir jogadores, não vão vir jogadores, não vão, não vem, não vem, não vai vir ninguém, não vai vir um outro Roger Guedes, não vai vir um Renato Augusto, contratações de grande impacto, não vão vir, tá? Isso é fato. Até pode vir, até espero ano que vem, se vocês gostarem, claro, eu estiver gravando outro vídeo falando sobre isso, mas não vem. Jogadores não vêm pro Corinthians, capaz de pegar um jogador da base, tem jogadores bons que vieram, o próprio Pedro, que já tá vendido, mas o Wesley, tem jogadores bons na base que eu acho que dá pra você utilizá-los, mas não espere ano que vem que venham contratações de grande impacto, tá? Ano que vem o que se espera até o momento é jogar o Paulista e o Brasileirão, porque Libertadores eu acho quase que impossível da gente ir, a não ser que tenha agora o Mano ganhe todos os jogos e a gente vai pro G6 ainda, disputar pré-Libertadores, tá? Então, assim, o que eu digo pra torcida do Corinthians é esperar ano que vem, torcer para que tudo melhore, e é isso. Agora eu vou falar um pouquinho dos jogadores individuais do jogo de hoje. Vou começar pelo Cássio. O Cássio é um jogador que sofreu muitas críticas durante esse ano, foi muito importante, talvez um dos melhores jogadores, que talvez o melhor junto com o Roger Guedes, esse ano do Corinthians, né? Teve momentos ruins, sim, o Cássio, mas também teve momentos de grande estrela, o Cássio. No jogo de hoje, os momentos que precisou do Cássio, o Cássio tava lá e dos gols não teve culpa. Então, assim, tem muito o que falar do Cássio, né? O Cássio fez o papel dele. O Fagner, perdido. Gosto muito do Fagner, como eu falei, acho um baita de um lateral, mas estava perdido. Assim como todo o time do Corinthians, parecia que não tinham treinado, eles pareciam que tinham simplesmente, sabe quando você vai jogar com seus amigos e entra todo mundo no time e ninguém se entende, cada um quer fazer alguma coisa? Então o Fagner estava perdido, era bola na direita, bicão pra ala direita, para ver se achava o Rojas, para ver se achava o Pedro, o Mosquito, quem tivesse, enfim. Perdido, assim como o Gil hoje, algumas bolas, ganhou, foi importante, mas o Corinthians sofre muita pressão. Então, de 10 bolas que chegam na área do Corinthians, o Gil tira 3. Das 7, o Cássio tem que salvar, a bola tem que bater em alguém, tem que contar com a sorte. Então, né, notas 4 pro Gil e pro Fagner. Pro Lucas Veríssimo, é um coitado. Chegou no Corinthians, aceitou vir pro Corinthians, mas é um coitado. Ele tem muita qualidade, muita qualidade. Acho que tem que ficar e ano que vem tem que ser titular sem mais do time do Corinthians. É um jogador jovem, um jogador que chegou e entendeu o que é o Corinthians. Jogou muito bem, mas também o que tinha que fazer, ele fez. Então nota 7 pro Veríssimo. Fábio Santos, é a mesma coisa que eu digo pro Fagner e do Gil. Então, perdido, completamente perdido. Já tem recebido muitas críticas o ano inteiro, porque tem falhado em jogos muito importantes. Então, ele sabe que tá mal. O Fábio Santos é um jogador muito experiente, mas sabe que tá mal, então nota 4 também. Gabriel Moscardo, mais um achado do meio campo do Corinthians. Também o que tinha pra fazer, fez. Algumas bolas acabou perdendo ali, mas também você jogar uma responsabilidade pra um garoto de 17 anos e esperar que ele faça isso assim numa semifinal de Sul-Americana, depois de tudo que tinha passado, enfim, é um jogador bom, tá? Esse também tem que manter, e se for para vender, que venda por uma grana boa, mas o que tinha para fazer fez. Então nota 6 pro Moscardo. O Maicon também, de uns 3, 4 meses para cá melhorou bastante, mas também é um jogador que precisa de alguém para jogar junto com ele, que no caso tem que ser o Moscardo ou o Renato Augusto. Então ele sozinho ele não consegue movimentar muito o time do Corinthians. Não jogou bem, mas também não jogou mal hoje. Enfim, nota 6 pro Maicon. Renato Augusto, coitado, esse é o Noé.
Não é. A bola é só bola nele, esperando que ele faça alguma coisa. Enfim, tava apagado no jogo de hoje, mas por conta também da boa marcação do time do Fortaleza, do Tinga, do Caio Alexandre, do Zé Wellison, do Tite, do Brites, do Bruno Pacheco, enfim, a Fortaleza estava bem postado. Então não tem muito o que falar também. O que ele tentou, então nota 6 pro Renato Augusto. Na esquerda tava o Rojas, que eu já falei no começo, não vou queimar o Rojas, não fez uma boa partida, claro, não posso vir passar pano aqui também, mas é um jogador que tenta, que você sabe que tem qualidade, mas eu espero e acho que ano que vem ele vai ter uma melhora, e acho que tem que ter uma melhora, tem que começar a jogar mais no meio de campo, como tava jogando o Racing, não jogar de meia, jogar igual o Renato Augusto mesmo, para poder ter sair cara a cara com o gol, né? Então nota 4 pro Rojas também. Na direita tava o Romero. Também, mesma coisa que eu digo pra Fagner, Gil, Fábio Santos, nota 4. Romero, muito obrigado por tudo que você fez, mas, né, já deu, amigão. Vamos deixar o Mosquito, deixar o Wesley, deixar o Pedro, deixar Giovani, enfim, quem seja. Yuri Alberto, tentou, eu sou um grande defensor do Yuri Alberto, gosto do Yuri Alberto, acho que o Yuri Alberto tem qualidade, você não pode chegar no Yuri Alberto e falar que ele não tem qualidade ele tem, realmente passou por um momento difícil no Corinthians, passou por uma fase muito boa pelo Corinthians, principalmente quando estava com o Roger Guedes, mas hoje caiu muito de produção, enfim, mas também por conta que é um jogador que fica lá na frente, enquanto o meio campo do Corinthians está aqui, então tenho minhas ressalvas sobre o Yuri Alberto, eu gosto do Yuri Alberto, também sei que perde vários gols, por exemplo, se faz aquele gol no começo do jogo, o jogo muda, claro, mas o si não significa nada, né? O Mano Menezes, né, por fim, tem muito o que falar do Mano também, primeiro jogo oficial dele, né, na beira do campo, o Corinthians estava muito apático, parecia que estava o Lucha jogando, eu acho que até o Mano aceitou, sabendo que não ia classificar, e pegou o time para falar assim, vou tirar vocês da zona, né, afastar da zona, e ano que vem a gente busca uma melhora, porque não tem muito que fazer com esse time do Corinthians, né. Enfim, eu acho que é isso. Se vocês gostarem do vídeo, esse tipo de vídeo, deixem nos comentários, sei lá, não tenho muito costume de fazer isso. Pretendo fazer mais vezes em jogos, né, que agora só tem Brasileirão, então se vocês gostarem eu farei mais. O próximo jogo inclusive é contra o Flamengo, não sabemos se vai ter Tite, pode ter Tite na Arena Corinthians de novo, mas do lado do Flamengo. E é isso, o que eu digo pro torcedor corintiano agora é ter calma, esperar ano que vem e torcer para que tudo dê certo. É isso, muito obrigado.